A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a nossos irmãos, a todos os irmãos que assistiram esse vídeo, aqueles que já acompanham há mais de 4 anos. Eu desejo para os irmãos que a graça do Senhor seja com todos. Meus irmãos, o estudo de hoje, que é a escola dominical de hoje, ela em início não deve ser tão agradável de se ouvir. É uma escola que fala, como sempre, da palavra de amor, mas dessa vez o tipo de amor que nos confronta. E alguém pode perguntar, será que pode existir um tipo de amor que nos confronte? Sim. Irmãos, deixa eu abrir uma coisa aqui para os irmãos. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta. Quando ouvimos a palavra repreensão ou correção, nosso primeiro instinto, e esse instinto herdado de Adão, é levantar um escudo, sentimos que estamos sendo atacados, que somos diminuídos perante a pessoa que nos corrige, e o orgulho grita. Quem é você para me dizer o que fazer? Como nós nos deparamos com isso na nossa vida? Irmãos, a disciplina, a repreensão e a demonstração, que nós vamos ver o sentido de cada uma, são, na verdade, a assinatura do amor de Deus. Se tem uma assinatura de amor na sua vida, na minha, é evidenciada pela repreensão e pela correção. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor repreende e açoita aquele que Ele ama. Então essa marca está na nossa vida. Irmãos, a Bíblia, ela nos ensina que o Criador não abençoa apenas. Por Ele ser o cuidador da vida do homem, Ele também corrige o homem. E quando Ele corrige, Ele, por ser Senhor, Criador, Deus, o Todo-Poderoso, e se Ele corrige, e Ele é o Todo-Poderoso, só tem uma evidência, é porque Ele te ama. Se a Bíblia fala que se nós não sofremos correção, nós não somos filhos dele, somos ilegítimos. A correção é prova irrefutável de que somos dele, que ele se importa com o nosso caráter. Essa escola, nós vamos falar basicamente sobre duas palavrinhas: exortação e admoestação. Nós vamos ver o exemplo de Cristo, que ele foi o principal, que deu um exemplo claro de como se dirigir quando tem que admoestar um irmão. Ele próprio deu um exemplo claro. E todo crente, sem exceção, tanto o que admoesta ou exorta, quanto ao que é admoestado ou exortado, ambos possuem o dever de praticar essa ação legitimada pelo Senhor, autorizada pelo Senhor, que é a ação de redarguir, repreender a injustiça, corrigir, admoestar e exortar. Nós vamos no texto áureo aqui. Vamos começar pelo texto principal. Abre em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos abrir aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Aqui. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses. Está aqui. No capítulo 5, versículo 14. Hoje tem jogo, tá? Vai ser terrível para fazer o vídeo, mas tudo bem. Vamos. Esse jogo é desse mundo. Diz assim, ó, versículo 14. Acompanhe comigo.
Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Em outra tradução fala os insubmissos. Então vamos gravar essa palavra, insubmissos. Para que admoesteis os insubmissos, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Então, esse vai ser o texto, nós vamos partir para a escola dominical. Lembrando, vamos ler de novo, ó. Vamos ler o 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Lembre-se que no início do 14, a palavra é exortamo-vos. A exortação é para os que admoestam. A exortação é para aqueles que cuidam do rebanho. E esse cuidar do rebanho pode ser você também que já foi repreendido. Pode ser a mim, que eu na minha vida todinha, o que me levantou foram repreensões feitas por pessoas conduzidas por Deus para a minha vida. Então, nós vamos tentar aprender hoje que a repreensão ela tem a função de realizar um crescimento na nossa vida. Mas antes da gente falar sobre exortação e admoestação, a gente tem que entender o que é exortação, o que é admoestação. Às vezes confundem as coisas, mas nós vamos explicar à luz da Bíblia. Exortação no grego, irmãos, é parakaleo. Isso. No grego, a palavra parakaleo é uma palavra composta por para, que significa ao lado, e kaleo, que significa chamar. Então, na verdade, chamar para o lado, literal. Mas exortar é chamar o irmão para o lado, é a primeira abordagem. Esse chamar para o lado é o ato de caminhar junto e apoiar. Muitas vezes a exortação ela é colocada para o irmão que está sendo exortado como uma confirmação. A exortação não é uma bronca. A exortação é para crescimento. Não quer dizer, tudo é para crescimento, mas a exortação, eu vou dar um exemplo para os irmãos, é um aconselhamento daquilo que já está evidente na vida da pessoa e exorta para melhor crescimento, ou seja, ó, continue assim, ó, não se esqueça, tome cuidado, olhe bem o que vocês vão fazer, temam ao Senhor. Isso é exortar a pessoa. É você trazer a pessoa para o lado e, como se fosse no grego, falar assim, você vai consolando, encorajando e fortalecendo a pessoa. É como caminhar ao lado mesmo, sabe? Você vai conversando e você vai encorajando, consolando e fortalecendo. Mas isso tudo não é assim a esmo, eu escolho fazer e faço. Isso se inclui no ensino, na súplica, ou seja, na oração intercessória, e também quando você está instruindo a pessoa. Não é usado fora dessas três formas. Esses três posicionamentos da vida do crente, o ensino, a súplica e a instrução, eles são completados pela exortação e admoestação. A exortação, irmãos, ela serve para reforço de algo que já está sendo praticado. É como como é que eu vou dizer, como um treinador que incentiva seu atleta a manter o foco. Sabe, aquele treinador que pega o atleta e ele não só treina o atleta, como ele ensina o atleta a manter o foco daquilo que ele está fazendo. Olha, ele ensina o atleta, olha, você tem que permanecer dessa forma. Ele já está fazendo, mas essa palavra de exortação é para não cair no esquecimento ou no descaso, devido a executar aquela ação cotidianamente. Ele fala, a exortação ela tem um alvo de nos preparar muito melhor do que o dia anterior. No dia atual, melhor do que o dia anterior. É como se
tudo que fizemos, que parece perfeito aos nossos olhos, ainda tem coisas para fazer, para melhorar. A exortação é para isso. Antigamente na igreja, as pessoas elas falavam assim: nossa, o culto foi de exortação. Tipo, frases como: pastor desceu o cajado. Bom, depois de anos que eu fui entender que esse desceu o cajado, então a pessoa não era um pastor, porque o pastor não servia para. O cajado não servia para bater na ovelha. O cajado era para enfrentar o lobo. Era para dar bordoadas no lobo para espantá-lo do rebanho. O pastor enfrentava com o bastão, com o cajado. E a exortação, quando se falava culto de exortação, hoje eu entendo que se falar isso hoje, basicamente todo culto, toda pregação bíblica é uma pregação de exortação que está sempre renovando em nós a lembrança da obediência, a lembrança da vontade de Deus. Vamos abrir em Gálatas, no capítulo 2, versículo 10. Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Olha o que diz. Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Está aqui, ó. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Esse trecho é um trecho que Barnabé e Paulo foram separados para ir para os gentios. E os demais apóstolos para ir para os judeus. Ou seja, um ia para a circuncisão e outro ia para a incircuncisão. Quando eles entraram nesse acordo, os que iam para a circuncisão, que eram os demais apóstolos, a começar por Pedro, queria falar para os judeus, mesmo trabalho que Paulo foi enviado para os gentios, eles recomendaram a Paulo assim, ó. Paulo diz assim, recomendando-nos, ou seja, eles nos recomendaram, versículo 10, somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Irmãos, eles reforçaram. Esse texto diz, ó, lembrássemos dos pobres, para que não os deixasse abandonados na partilha. Então ele falou que também procurei fazer com diligência, ou seja, eu coloquei mais pressa ainda nisso, mais vigilância. A exortação é para isso. A exortação ela começa a voltar em você uma vigilância acerca do dever teu diante de Deus e principalmente do dever como santos. Essa diligência que a palavra nos exorta, é usada para exortação, ela faz nos lembrar todos os dias. Há pessoas que se irritam porque elas ouvem um aconselhamento, ela não faça isso, a palavra de Deus diz para nós não agirmos assim. Você pode notar que uma pessoa já está saturada de ouvir a palavra. Infelizmente, essa é a visão correta de se falar. Quando ela já não consegue mais ouvir nada, ela não consegue mais nada. Notem que o crente, e eu conheço muitos assim, o crente com temor, ele ouve aquilo que está sendo, até a repreensão que está sendo feita para ele, porque ele sabe que aquilo ali veio para corrigi-lo. Esse é bem-aventurado em tudo que faz. Então Gálatas 2,10 está falando assim, ó, para que nos lembrássemos dos pobres. A recomendação, a exortação não foi para começar algo novo. Aqui o texto está dizendo que é para reforçar e dar diligência, apressar, dar atenção expressa a algo que já era uma prática. Paulo já fazia isso e se sentiu muito bem disposto ao ouvir essa exortação. Não se esqueçam dos pobres. Não se esqueçam. É como falar, nós já sabemos o que vocês fazem. É o apoio amoroso que visa preservar a fé. Paulo compreendeu isso. Da exortação vem o ânimo para continuar. E Paulo respondeu, olha que coisa interessante. Paulo respondeu, o que também procurei fazer com diligência. Ele respeitou. Agora, e a admoestação? A admoestação já é uma coisa que é terrível para nós falarmos. A admoestação, no grego, noteteo. A admoestação no grego é a palavra um pouco complicada, é noteteo, é isso. É advertir com rigor. Só isso.
a advertir com incisão, a advertir a pessoa com um rigor máximo. E os irmãos vão entender por que é advertir com rigor. Ela é a combinação, a palavra, olha, de nutétel, é a combinação de duas palavras, o prefixo é nous e títel. Nous significa mente, em outra tradução do grego. E títel é colocar. Então, na verdade, olha que coisa interessante, significa colocar na mente, com rigor. Como é que você coloca na mente? Já viu quando você quer alguém pratica uma coisa muito ruim, erra feio em algo que ele sabia, ele já conhecia, ele tinha conhecimento, você não consegue falar com mansidão. As pessoas confundem isso na palavra de Deus, dizem assim, mas você tem que usar de mansidão. A demonstração é um rigor. Vou dar um exemplo para vocês. É como pegar, a Bíblia fala que Paulo, quando encontrou Pedro comia e bebia com os gentios, e de repente quando chegou os judeus, os outros apóstolos, ele começou a se esquivar dos gentios. E Paulo foi e chamou atenção na cara dele. A Bíblia fala, ele era admoestável, chamou atenção, quase brigou com Pedro, para que Pedro não tomasse aquela decisão, aquela posição, porque ele era uma pessoa que estaria ali para também os gentios, independente dos judeus. Então, significa colocar na mente. E eu lembro de outra coisa. Na Bíblia fala assim, inculcarás nos seus filhos, ou seja, da intenção na tradução original de abrir a cabeça e colocar lá dentro. Então esse rigor existe. Irmãos, quando somos admoestados, não pensa que vamos encontrar um rosto nos admoestando, um rosto feliz, não. A admoestação, ela envolve temor a Deus. Quando você admoesta uma pessoa, você admoesta não porque você tem autoridade para aquilo ali, mas porque você olha primeiro para o Senhor e vê que a santidade dele está sendo ferida por desobediência. Então já não é mais uma exortação. É algo que se fracassou. É algo que foi omitido. É algo que foi colocado de lado e que deveria estar em evidência. Implica advertir com um rigor ao ponto de mudar o semblante. A demonstração é um aviso sério. A demonstração, irmãos, ela é assim, o confronto. Vamos falar assim, é um confronto, você bate de frente com a pessoa. E ainda assim ele é feito com amor. Não confundam a forma de falar com a definição de feito com amor. As pessoas confundem isso. O confronto direto e a intenção de feito com amor é o alvo, é o que você almeja daquela pessoa. Que visa, no caso o ato, o confronto direto, com a firmeza, que visa a correção do pensamento da pessoa e da ação. É isso que você quer corrigir nela. A demonstração é para o irmão que já não está no caminho. Sabe? E ela acaba sendo para aquele irmão a cerca que pode impedir ele de cair no abismo. Mas nem todos dão ouvidos à demonstração. Hoje em dia, a maior parte dos crentes não dão ouvidos à demonstração e ainda enfrentam quem os admoesta. Já ouviram pessoas que falam assim, eu nunca, para fulano, nunca, para ciclano, nunca faço nada certo. Nós deveríamos olhar para nós e não procurar olhar para o irmão e achar que ele deve ver o que nós fazemos de certo. A demonstração não é para ver o que é certo. A demonstração é quando você faz o errado. A demonstração, essa firmeza de não falar com você, ou seja, é diretamente uma bronca, um chamamento de atenção que é vergonhoso, muitas vezes. Mas é para o quê? É para o crente, é para ele levantar. Geralmente uma demonstração, ela faz com que a pessoa se torne sábia. Ela não fica triste pelos cantos e fala assim, poxa, tomei uma bronca.
do evangelista, tomei uma bronca do presbítero, tomei uma bronca do irmão. Olha a responsabilidade deles de não fazerem uso disso para acorrentar uma pessoa. Mas olha, se vocês voltarem para o texto que nós lemos, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, Paulo liga a admoestação aos insubmissos. Não precisamos ler novamente. Ele fala assim, eu exorto-vos que vocês admoestem os insubmissos. Quem é o insubmisso? O que é insubmisso? É aquele que se desvia de ordens e regras que já estão detalhadas ali. É, na verdade, globalmente falando, o desobediente. A pessoa ela quer viver com Cristo, mas ela não quer se submeter. Ela acha que o Senhor não deixou pessoas para que as corrigissem. O insubmisso na igreja não só resiste a essa doutrina, por isso é chamado de insubmisso, como também nega a autoridade do líder. Já viram isso? Que a pessoa enfrenta a pessoa que tá admoestando? O insubmisso, por ele ter esse título, ele enfrenta a pessoa e ainda nega a autoridade dessa pessoa, do líder que está advertindo ele. Essa negação, irmãos, é um escudo que ele usa para se proteger da realidade. Qual é a realidade? Do seu próprio pecado. Já reparou isso? A melhor defesa é o ataque? Quando somos, gravem isso, quando somos admoestados, se nós não estivermos contritos e submissos a Deus, debaixo da autoridade também daquele que nos adverte, sabe, nós vamos usar o enfrentamento para nos proteger da exibição do nosso pecado. Nós enfrentamos aquele que nos admoesta porque não queremos mudança, nem sentimos a necessidade dela. Esse é um problema seríssimo. O insubmisso, ele não acorda de manhã e admite que ele é insubmisso. Insubmisso é como ele é visto, principalmente diante do Senhor. Porque a admoestação é para ele como filho. Eu falei para os irmãos que eu ia mostrar o exemplo de Cristo, logo no início do estudo. Olha só, por incrível que pareça, Jesus Cristo deu um exemplo claro da regra exata como se admoesta uma pessoa. E os irmãos vão ficar boquiabertos porque não esperem que Cristo agiu melhor do que o pior que você já viu. Cristo foi, aos nossos olhos humanos, pior do que o pior admoestador que você já viu. Por exemplo, Moisés era um admoestador. Moisés é considerado aquele que não perdoava. Quando eu falo não perdoava, com relação à lei. Ele era aquele que, em forma de metáfora, simboliza o que espanca até você ficar desfalecido pelo teu erro. Cristo, os irmãos vão ver agora em Lucas capítulo 24. Vamos abrir aqui em Lucas capítulo 24. Como Cristo agiu com 2 discípulos. Lucas capítulo 24. Olha o que é. Vamos achar. Lucas capítulo 24. Aqui, ó. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. É conhecido dos irmãos. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, o versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, olha só, Jesus se aproximou deles, ressuscitado. Se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Então Jesus lhes disse, perguntou para eles, mas eles não sabiam que era Jesus. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós e por que estáis tristes?
E respondendo um, cujo nome era Cleopas, é o único que é citado o nome, o outro ninguém fala. E esse Cleopas não tem nenhuma menção na Bíblia, a não ser aqui dele. Mas isso é apenas um detalhe. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? Jesus perguntou para eles, mas eles não sabiam que era Jesus. Eles estavam com os olhos vendados, espiritualmente falando. E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus, ó, preste atenção agora, ó, o Nazareno que foi, olha só, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e dos nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos, olha bem, vai acompanhando tudo isso que nós vamos dissecar esse texto. Ó. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Marquem até aí, que nós vamos continuar. Olha bem, nós vamos dividir o que nós lemos em algumas partes. Essa cena dos dois discípulos do caminho de Emaús mostra frustração e depressão, tristeza. A primeira que nós vemos, ó, a primeira coisa que nós vemos é a frustração da expectativa. Jesus se aproxima e os encontra conversando sobre o que havia acontecido, a morte do Messias, não é isso? Então, eles estavam tristes, mas não era apenas de luto. Mas eles estavam decepcionados. A expectativa deles era que Jesus fosse o Messias político que libertaria Israel, mas não era. O resgate que eles queriam era um resgate terreno, por isso eles estavam decepcionados. Essa é a palavra certa. Eles estavam tristes porque eles estavam com uma decepção. Qual é a frase que eles leram? Nós pensávamos, olha só, e nós, versículo 21, e nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. Olha que coisa. Eles admitem. Olha, irmãos, mais adiante, deixa eu ler mais um pouquinho para os irmãos. Ó. Aí eles falam assim, vai ter umas bombinhas aí, nós vamos tentar dar o estudo assim mesmo. E nós, versículo 21, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olha bem. Aí eles começam. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro, foram lá. E não achando seu corpo, olha bem, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo. Ó, não acharam o corpo, viram anjos que falaram que Jesus vivia, mas não viram Jesus. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, que era dessa forma, como as mulheres haviam dito, porém não viram Jesus. Eles contando para o próprio Jesus. Olha bem, irmãos, vamos dissecar essa parte. Eu vou marcar aqui e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Pense nisso, olha. O crente, que ele já afirmou crer, sabe, que louva, que serve a Deus, ele não deve proceder assim, porque ele canta, sabe, ele pronuncia, seguirei a ti por onde fores, minha vida pertence a ti. Não é assim que nós fazemos? Não é assim? A gente fala, olha, seguirei, mas vira uma frase de boca. Porque quando acontece a aparência do contrário, uma aparência de falha de Deus, vamos colocar assim, entre aspas, a palavra falha, nós começamos a observar o seguinte: deu tudo errado. Deu tudo errado. Olha, eles estavam decepcionados. É até aceitável devido à condição deles, seres humanos. Perdão, é até considerável a tristeza, mas a decepção não. Decepção é quando você confia em uma coisa e essa coisa cai.
ela se apresenta de forma negativa ao que você tinha visto no início, sabe? E eles queriam o resgate. Eles queriam o resgate de Israel. Só que o resgate que Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Onde está o reino de Deus? Aqui, ali não. Está dentro de vós. Não está aqui nem ali. É dentro de vocês. Falava com relação ao Espírito de Deus que viria habitar. Então eles começam, olha, eles falam assim, logo de início, ó. Eles quando falam que era um profeta, ele inicia aqui, eles falam assim, olha, ele era um profeta, um homem diante de Deus, eles criam. Mas quando eles falam assim, que Jesus não remiu Israel e eles esperavam que ele fizesse isso, eles deixam de crer. Eles deixam de crer. Então eles continuam, olha, eles admitem, primeiramente, que o túmulo estava vazio, porque as mulheres falaram para eles que havia um sinal para a fé. Olha bem, eles falam assim, realmente, é certo que algumas irmãs foram lá e viram, olha só, viram o túmulo vazio, que era aquela caverna, e inclusive ouviram anjos, olha bem, só não viram Jesus, viram anjos, olha o sobrenatural, que falaram que Jesus vivia. Mas elas não viram Jesus. Então eles concluem com a incredulidade. A incredulidade deles voltando. Mas a ele ninguém viu. Ou seja, por mais que você tenha sinais na sua vida, você é passivo de demonstração quando esses sinais não fazem um trabalho, não por causa do sinal. Você não permite que faça um trabalho no teu coração. Você quer mais, você quer mais de Deus. Tem música até que fala isso, eu quero mais de Deus. Sabe, deveriam se envergonhar disso, porque o Senhor já nos deu tudo que nós necessitávamos. Tudo que Ele tem para nós está no Filho. Mas eles não ouviram. Não é isso que está dizendo a palavra aqui? Eles não ouviram. Versículo 24. Assim como as mulheres haviam dito, eles foram lá e confirmaram, porém não viram Jesus. Olha que coisa interessante. Essa é a imagem do crente frustrado de hoje. O crente que tem que vir um irmão, um líder e literalmente confrontá-lo. Essa imagem não é boa. É o crente que guardou esperanças em algo que nunca foi prometido para ele, por Jesus. Foi prometido por homens, foi prometido por religiões, foi prometido até por dogmas e doutrinas, mas nunca foi prometido por Cristo. O que Cristo prometeu, ele nem lembra. O crente que já afirmou crer, né, que louva, mas que a primeira falha de Deus, a primeira prova dura, a prova dura não, o primeiro não cumprimento, sabe, de uma expectativa pessoal, ele se decepciona. Eu já presenciei pessoas que falaram comigo assim, que juraram, sabe, que falaram assim, eu quero isso que você tem na sua vida, mas que depois se decepcionaram, mesmo ouvindo de Paulo nas Escrituras dizendo assim, porque compete ao crente entrar no reino de Deus por meio de muita tribulação. Sabe, a primeira prova dura, ou talvez até o não cumprimento de uma expectativa, desculpe, um cada bomba. A primeira prova do não cumprimento de uma expectativa pessoal se decepciona. Ele murmura, ele fala assim, ó, eu não sabia que seria assim, de forma irresponsável. Irmãos, desânimo, eu já cansei de falar na escola dominical, desânimo é justificação para descrença. Você fala assim, eu estou desanimado. Não, você não crê, é diferente. Aí vem uma pessoa e fala, não, você não crê, e a pessoa fala assim, você está sendo duro comigo. É o que o Senhor pede para as pessoas que são autorizadas a demonstrar. Tem que ser direto, porque aquela pessoa precisa ser curada daquilo ali. E muitas vezes o que está desanimado, que percebeu, entre aspas, falhas com relação ao trabalho de Deus, ele é completado de justificação falsa e desânimo.
Então isso torna ele o quê? Um descrente. Aí Jesus chega, agora a parte maravilhosa. Olha o versículo 25. Olha o que Jesus diz. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Olha que coisa. Ele usou duas palavras feias: nécios e tardos de coração. E nós vamos ver isso. Para crer em tudo que os profetas que não viram ele, que não viram a Cristo, disseram e creram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e que entrasse na sua glória? Aí ele começa, depois dessa bronca neles, e ele, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes, olha o amor, o que dele se achava em todas as escrituras. Mas eles já tinham sido discípulos. A Bíblia está falando que eram 2 discípulos, tinham andado com Cristo. Ele, com amor, depois dessa bronca, começou a ensinar novamente a todos eles, para que a fé daqueles homens fosse fortalecida, é a mesma coisa que dizer, fosse regenerada a eles. Então a admoestação ela não é para o ímpio, a admoestação é para aquele que pode compreender. Mas muitas pessoas são admoestadas e enfrentam o que está admoestando porque não aceita que alguém fale com ele das suas falhas. É uma coisa muito feia, sabe? No versículo 25 que eu acabei de ler, Jesus não passa a mão na cabeça deles. Ele usa palavras fortes, honestos e tardos de coração, para crer tudo, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Ele começa com a demonstração, ele não começa com a mãozinha na cabeça, coitado de vocês, que pena de vocês. Ele começa com a demonstração. E por isso que eu digo que ele deu exemplo para todo aquele que quer cuidar de pessoas. Por quê? Porque eles não eram neófitos, eles representavam aqueles crentes que sempre conheceram a palavra, mas duvidaram. Então eles não eram neófitos, não eram pessoas que tinham começado ali naquele momento. Eles eram discípulos, tinham sido discípulos. Eles tinham sido ensinados. Eles não eram inocentes. A decepção deles era fruto de incredulidade. Irmãos, olha bem, vamos dissecar a palavra nécios, que muita gente conhece na Bíblia. Você, quando chama uma pessoa de nécio, segundo a tradução do grego, é anoetos. Significa, insensato, tolo, me desculpa falar, até mesmo um idiota. A tolice daqueles homens era apenas intelectual, eles tinham os fatos, mas não liam à luz da Bíblia. Eles tinham tudo, era para eles verem tudo o que aconteceu, é o cumprimento do que foi ensinado a nós. Agora, esse é o nécio. E o tardo de coração? O que é tardo de coração? No grego é bradus. Bradus, alguns falam brados, mas é bradus. Sabe o que significa? Já viu quando você fala assim, você explica alguma coisa para alguém e a pessoa é lenta e você humilha a pessoa, você é lento, você é devagar demais. É o que significa tardos de coração. Lento, estúpido, lento para crer. É aquela pessoa devagar. A lentidão deles era espiritual, eles estavam resistindo a crer na promessa de Deus. Então você pensa bem, Jesus os chamou de tolo, de insensatos e de lentos. Lento, de devagar para entender. Teve que chamar a atenção deles, gritou com eles. Olha, eu fico imaginando esses 2 discípulos ouvindo assim, nécios e tardos de coração, para crer no que os profetas que foram antes deles, que não presenciaram nada disso, falaram. Eles devem ter ficado assim, calados. Agora, com certeza eles ficaram calados e eles representaram o crente verdadeiro, que recebe a correção e a admoestação como crescimento para ele.
Sabe? Ele não recebe a admoestação vendo que está vindo de uma pessoa mais inteligente do que ele, ou aparentemente mais sábia. Porque essa pessoa que é admoestada, amanhã admoesta uma outra pessoa, mas não porque quer admoestar, praticar a admoestação. Ele admoesta porque ele compreende o temor a Deus, compreende que não deve esmorecer, naquilo que diz crer. Muita bomba hoje, nossa. Não deve esmorecer naquilo que ele diz crer. Sabe? São coisas que nós devemos perceber na nossa vida. Nós falamos assim, olha, nós acordamos de manhã e falamos assim, ai, graças a Deus, Deus tem tomado conta da minha vida. As pessoas postam, a gente não, porque eu não faço isso não, mas as pessoas postam assim, vários cardzinhos digitais dizendo, aquele que confia no Senhor jamais será abalado. Achei assim engraçado. Que Deus, esse é o dia que Deus me deu, agradeça a Deus, eu tenho um coração de gratidão, sejamos gratos a Ele. Mas quando vem a primeira sombra de infortúnio, eles começam a agir de forma totalmente contrária àquilo que aprenderam. Aí tem que vir um evangelista, um presbítero, um pastor ou um irmão que cuide deles e fale com bastante rigor para eles. Vocês, seus nécios, vocês não pronunciaram que vocês criam. Vocês não pronunciaram que o único caminho, a verdade e a vida é Cristo. Então por que agora estão duvidando? A admoestação é isso. Talvez agora os irmãos estejam entendendo. Sabe, essa admoestação bíblica, ela fere, irmão. Ela fere, ela vai lá no fundo. Agora, ela vai no fundo, sabe, e desloca corpo, alma, espírito. Divide tudo. E o entendimento entra naquela alma. E se nós falarmos de restauração? Porque se a correção entrou nos discípulos de Emaús, então eles foram restaurados. Jesus não confrontou eles, Jesus não falou de forma dura para eles, e eles nem conheciam Jesus, nem conheciam aquele homem que estava falando com eles. Então eles poderiam ter feito o quê? Quem é você para falar conosco? Nós andamos com o mestre. Você nós não conhecemos. Eles poderiam agir como se age hoje. Admoesta uma pessoa e ela se levanta contra você. Não todas, mas aquelas que são insubmissas. Você admoesta ela e fala com rigor. Porque como se deve fazer, porque o rigor tem a ver com o temor que você tem para com Deus. E ela se levanta contra você. Ela vai falar sobre a sua vida, ela vai falar que você é uma pessoa que está julgando ela, aí vai citar versículos totalmente incompreensíveis da forma como ela está usando, tipo, não julgueis para que não sejais julgados. A pessoa acha que ela praticar o erro, ela simplesmente está sendo passível de uma compreensão. Que se ela errou, o outro também erra. Irmãos, a pessoa que admoesta, ela tem que ter na mente uma lembrança. Conduzir o tal com espírito de mansidão, olhando para si mesmo para que também não caiam. O que admoesta, ele tem medo. Ele admoesta por quê? Porque ele não quer a condenação, o abismo para aquela pessoa que diz conhecer Cristo. Olha, quando Jesus admoestou eles, logo em seguida Jesus já tratou eles com diferente. A admoestação, a bronca que Jesus deu, foi o ponto de partida para o ensino. Versículo 27 diz assim, o 27. E começando por Moisés, olha só, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes, é essa a parte interessante. A admoestação de Jesus culmina em ensino paciente, acabou de dar uma bronca. Irmãos, quando alguém nos dá uma bronca, essa é a palavra certa, acerca da mudança de uma atitude na nossa vida, da visão com relação a pecados cometidos porque não observam o mandamento de Deus, sabe? Assim que a pessoa ouve, ela simplesmente percebe um ensino vindo para ela de forma paciente. Sabe? A admoestação de Jesus culminou nisso. Ele os corrige para restaurá-los, ele fala para eles para transformá-los, ele mostra que o seu sofrimento e morte, no caso de Cristo, que ele estava mostrando, estavam escritos. Da mesma forma como está escrito, como nós vamos viver nessa terra até chegar ao céu. Não é coisa boa não. Então se alguém falou para você, sinto muito,
Você é passível de uma boa demonstração. A cruz não foi um fracasso para aqueles dois discípulos. Jesus estava dizendo que a cruz foi o cumprimento da promessa. Tem gente que fala que a cruz foi a vitória. Não, a cruz não foi a vitória. Eu quero ressaltar isso aqui. A cruz foi o cumprimento da promessa, como foi o cumprimento o vinagre que deram para Jesus, aquele anestésico que ele rejeitou, como foi o cumprimento os dois salteadores estarem com ele. Cumprimento. A vitória não estava ali. A vitória estava onde? O que Jesus apresentou para eles. Jesus não precisou falar, a vitória estava ali. A ressurreição. Essa é a vitória. Então lembre-se, chamando atenção a isso, a cruz não foi o fracasso, foi o cumprimento da promessa, mas não é a vitória. A vitória foi o ressurgimento de Cristo, a ressuscitação, o ressurgir de Cristo, sabe? A ressurreição dele. Então, o que Jesus fez? A admoestação retirou do ânimo deles e colocou-os novamente à luz das Escrituras. Ou seja, serviu para tirar o desânimo deles. E sabe, explicando para eles, eles foram serenizados. O que acontece com o insubmisso é que ele não quer ouvir nada. Já está tão tomado pelo mundanismo, por ouvir incrédulos, muitas vezes o dia todo. Irmãos, eu canso de explicar isso. O viver nesse mundo só deve sujar os nossos pés. O viver nesse mundo só deve sujar os nossos pés. E ainda assim, à noite, nós nos lavamos. Não precisamos lavar o nosso corpo, porque não estamos envolvidos com as mentiras desse mundo. O que acontece é que nós ouvimos tanta palavra aparentemente bonita daquele que nunca conheceu a Cristo e talvez nunca conhecerá, como você conhece, que nós nos iludimos. Sabe? A gente se ilude com isso. Aí tem que vir alguém e admoestarmos. Sabe? E nos admoestar. Tirar esse desânimo. Porque na verdade a pessoa não consegue. Tem dia que a gente não consegue mais abrir a Bíblia. Por quê? Porque nós estamos totalmente tomados de indisciplina, de incredulidade, como aqueles dois de Emaús. A gente só está comentando. Poxa vida, Cristo poderia muito bem ter transformado a vida de pessoas. Na vida dele não deu muito certo, não. Sabe, coisas totalmente sem nenhum valor de crescimento espiritual. Entenda, irmãos, disciplina que vem com a demonstração é uma responsabilidade. A nossa responsabilidade como corpo de Cristo é nos engajarmos nessa ação que é legitimada. Entenda bem, essa ação é legitimada pelo próprio Senhor, é autorizada pelo Senhor para que a demonstração sirva de crescimento. Então não importa de onde está vindo, importa quem está recebendo a demonstração, porque Deus nos está visitando para que não caia no seu próprio erro. Então eu vou dizer, para que serve a demonstração? Para que serve? Eu vou dizer um. Eu vou dizer um não. Eu vou dizer alguns, ó. Separar joio do trigo. Pode crer, a demonstração é a ferramenta do trabalho da separação do joio do trigo. A prática constante dela vira esse instrumento que a igreja usa para se purificar. A sã doutrina que é falado na carta de Paulo a Timóteo, e a correção expõe, olha bem, a sã doutrina que Paulo fala para Timóteo, porque ele cita isso, expõe quem realmente ama Cristo e quem ama mais a Cristo ou o seu próprio desejo. Lembra quando Paulo falou? Ele fala assim: exorto-vos, Timóteo, para que inste, ou seja, insista em tempo e fora de tempo, redargas, repreendes em toda submissão e ensino, porque virão dias que eles não suportarão a sã doutrina. Olha a purificação da igreja. Mas sairão e procurarão aquilo que eles querem ouvir, mestres. Eles procurarão isso. Então, na verdade, o primeiro instrumento, a primeira utilização da demonstração é para que você não seja contado como joio. Ele executa isso e separa joio do trigo. Não aquela separação final do juízo, mas a separação de conservação da igreja, para que não haja envenenamento dentro do próprio meio cristão. O segundo, separar bodes de ovelhas.
Separar submissos dos insubmissos. Até isso tem. Por quê? Porque se você não ouve a demonstração e não deixa entrar no teu coração, você é insubmisso. Você é desobediente e está pertinho do abismo. Porque se eu citei anteriormente que a demonstração é para proteger o crente que está totalmente relapso e está a ponto de cair no abismo, e depois que cair, tchau, tchau. Não tem não. Não tem volta não. Então ele serve também, ó, separar o joio do trigo, bode das ovelhas e separar os submissos dos insubmissos. Esse confronto amoroso, mas firme, sabe? É esse confrontamento que acontece quando é admoestada uma pessoa é um ato de misericórdia. A Bíblia está dizendo isso, não sou eu. É um ato de misericórdia para o fiel, para a ovelha e para toda a igreja. Porque esse ato de misericórdia, eu creio firmemente que está que esse ato misericordioso, ele acaba definindo, separando, ou seja, mostrando que está disposto a renunciar a si mesmo. Lembra da renúncia que foi tão falado na escola dominical? Sabe? A admoestação pode muito bem gerar renúncia na pessoa, porque se ela foi corrigida naquilo, ela não vai voltar somente aquilo que ela foi corrigida. Ela vai ter temor e vai rever todo o seu caminho, o que levou àquela falha, sabe? Então, ela vai ser instrumento para redarguir, corrigir, exortar e admoestar outras pessoas, sabe? Agora, essa legitimação de autoridade, sabe, ela existe, é dada por Deus. O insubmisso usa a negação da autoridade. Sempre ele vai usar essa negação, acusando o mensageiro, sabe, lançando em rosto supostas falhas daquela pessoa que está falando com ele, mas isso tudo é um escudo. Geralmente a pessoa insubmissa fala assim: você e eu somos homens, você não é melhor do que eu. Mas o dever de admoestar não vem da santidade perfeita do pastor ou do líder, mas da autoridade delegada por Deus. Se foi delegado a uma pessoa, eu me torno insubmisso quando não ouço. Vamos ver isso aí em Hebreus 13, irmãos. Por favor. Hebreus capítulo 13. Olha o que diz. Hebreus capítulo 13. Verso... Vamos ler o 17. Olha só o que diz. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Sujeitai-vos. Se submetam a eles. Não é uma submissão cega e tola, não. É uma submissão de confiança. Quando se tem verdadeiros pastores e líderes que nos guiam por esse caminho. E eles mesmos são edificados por isso. Então vou repetir, obedecei, é uma ordem direta e imperativa. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Por quê? Por que eu tenho que obedecer? Porque velam por vossa alma, vocês vigiam por vossa alma, tomam conta o tempo todo, como aqueles que hão de dar conta delas no dia do juízo, para que o façam com alegria, olha bem, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil a você. Então, contestar a admoestação se torna uma inutilidade, e uma inutilidade, ela impede o teu crescimento. É uma coisa inútil, ela não some em você. Você não vai ficar a mesma coisa, você vai regredir, porque você confrontou. Você não teve temor a Deus. A pessoa não teve temor a Deus, sabe? E ele diz, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A fonte, irmãos, nesse texto aqui, a fonte da repreensão é divina. A obediência ao pastor não é uma submissão cega, não é uma submissão tola, mas uma obediência ao princípio bíblico. Ele está dizendo, obedecer aos vossos pastores, aqueles que verdadeiramente vos guiam. Você pode até desculpar e falar assim, a ele não vou obedecer não, mas vai ter que obedecer alguém.
Se você tem desconfiança que aquela pessoa está falando com você, o ensino dela é para humilhar você, pode até ser que você possa ter esse pensamento, mas você tem que ter uma outra, para que você chegue a essa conclusão de que aquele ali é falso. Você tem que falar no teu coração, eu tenho verdadeiros homens e mulheres que me guiam, que me ensinam, que temem pela minha vida, que velam pela minha alma como quem é de dar conta dela no dia do juízo. O líder vela pela alma da ovelha. Sabe? E é verdade que darás contas disso. É, aquele que muito recebeu, muito será cobrado. Sabe? Quando aquele que nos guia, irmãos, nos admoesta com diligência e é recebido por nós, ó, esse é o dever meu que estou sendo admoestado. Eu tenho que recebê-lo com humildade. Sabe? Essa humildade tem que estar. Sabe? Isso não edifica somente a minha vida. Vocês viram o que vocês leram aqui, acompanharam comigo? Olha, para que façam isso com alegria e não gemendo. Gemendo no grego é o seguinte, sabe, sofrendo porque você desobedece, porque você enfrenta, porque você realmente age com uma intemperança, sabe? Como se fosse um delinquente espiritual. Isso faz com que ele geme de dor, sabe? No grego diz a mesma, o mesmo gemido de dor. Então, preste atenção, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O líder, por ele dizer que ele faz com alegria, e pensa bem, cada vez que eu obedeço a quem me admoesta, não é quem exorta não, é quem me admoesta, porque também eu vou amar quem me exorta, aquele que soma na minha vida aquilo que eu estou fazendo, mas aquele que me admoesta por erros grosseiros e que vem da minha incredulidade, e isso faz com que ele se alegre, mas não se alegre que você obedeceu à correção dele, ele se alegra porque ele vê frutos na missão que Deus deu para ele, que é a missão de um evangelista, de um pastor, que é a missão de líderes espirituais no meio da igreja, verdadeiros homens e mulheres que realmente cuidam de pessoas e nem possuem o título, mas o possuem em excelência, sabe? Se o líder fizer gemendo, com dor e insatisfação pela forma como você resiste, isso não, e Hebreus fala que isso não vos seria útil, a, a, a insubmissão está prejudicando a minha própria alma. O orgulho impede o insubmisso de receber remédio. Deus manda o remédio e impede, sabe? E com relação, nós vimos a submissão e a insubmissão. Nós comparamos aqui com trechos do Novo Testamento que começou pelo próprio Jesus Cristo. Os irmãos lembram um trecho da Bíblia que fala que Jesus repreendeu 2 discípulos por desejarem pedir para Deus descer fogo do céu para consumir os incrédulos. Ele repreendeu eles e chamou atenção feia e apelidou eles de filhos do trovão. Vocês são filhos do trovão, Boanerges, que era João e o outro, se não me engano, João e Tiago. Talvez seja João e Tiago. Que foram chamados de filhos do trovão. Eles eram pessoas totalmente grosseiras, sabe? E ele falou assim, quer que a gente ore para que desça fogo do céu, igual Elias, e queime esses pecadores? Jesus falou assim, quem falou que vocês têm essa autoridade? Boanerges. Ou seja, vocês são filhos de trovão. Deu uma bronca neles e aquilo mudou. João acabou sendo o profeta do amor, o mensageiro do amor, o apóstolo do amor. O Evangelho de João é todo voltado ao amor de Deus para com o homem. Olha que mudança. Então isso quer dizer que quando há obediência, há crescimento. Jesus deu uma bronca e ele cresceu. Ele observou. Ele era o discípulo que era chamado de o discípulo a quem Jesus amava. Ele era o discípulo que deitava a cabeça no colo de Jesus. Ele mudou totalmente. Por quê? A repreensão faz isso. Então, o que nós podemos completar?
3 verdades nós podemos levar para casa. E isso eu quero falar para os irmãos. A repreensão, ela é amor. O amor de Deus não é apenas o conforto do colo, mas também a vara do Pai. Sabe? Aquele açoite, que ele açoita quem ele ama. Essa vara é que nos impede de cair nesse abismo que eu citei, o abismo do pecado. Então eu aconselho a você, não recuse o amor de Deus manifestado na correção, na admoestação. Quando o desânimo ou a frustração vierem para nos afastar da Escritura, não nos afastemos dela. Sabe, a gente tem que. O nosso posicionamento tem que ser contrário a isso. Deixemos que o mestre que nos chama de nécios, se for preciso, sabe, se de repente você ouviu de Jesus, claro, estou fazendo uma comparação, nécios, tardos de coração, nós fiquemos para ouvir a explicação dele paciente que restaura a nossa fé. E se não for Jesus, vai ser um irmão. Sabe, quando formos repreendidos e soubermos que isso vem do Senhor, não endurecemos, não vamos endurecer o nosso coração. Sabe, nos apresentemos a Deus contristados e falemos com Ele, Senhor, então me ensina. Ensina. E muitas vezes essa pessoa que está aparentemente querendo te humilhar, que não é verdade, ele está corrigindo você com admoestações, ele vai perceber, ele vai sentir alegria porque você se quebrantou. E ao invés dele humilhar você mais, por causa do teu quebrantamento, ele vai passar para você a solução, o remédio para a sua situação, que é a explanação da verdade, aquilo que edifica a nossa vida. Sabe? Muitas vezes nós vamos ser chamados de nécios e tardos de coração. Mas o coração pode se tornar humilde quando vê isso. A pior atitude que um crente pode ter, irmãos, é fechar o coração à demonstração, tratando-a como se fosse algo ruim, sabe? Tratando como se fosse uma situação que está ferindo o seu ser, um ataque pessoal. Isso é uma coisa que entristece muito, sabe? Muito mesmo. Irmãos, olha só. Vamos finalizar. Vamos ler o Salmo 141. Vai para Salmo 141, versículo 5. Olha só. Salmos 141. Sem tato nenhum. Aqui, 141, acho que é isso mesmo. Olha só. Os 140, não, aqui 141, versículo 5, tá aqui. Olha bem o Salmo de Davi. Olha o que Davi fala. Olha bem. Fira-me o justo, e isso será uma benignidade, um bem para mim, ó. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. E repreenda-me, será para mim excelente óleo sobre a minha cabeça. Não rejeitará. Não, perdão. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. E repreenda-me, e será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Olha assim, eu não vou rejeitar essa repreensão, porque continuarei a orar a despeito das maldades. Daí ele está falando de outras pessoas. Nesse versículo ele está dizendo, olha, se o justo me ferir, vai ser bom para mim. Ele está falando que os ímpios tentavam ferir ele. Mas se o justo ferisse ele, ele aprenderia. E nós podemos ver em outra parte, olha bem, em outra parte que fala, olha que diz Provérbios, me lembrei agora, Provérbios, se não me engano, é capítulo 9. Deixa eu ver aqui onde é. Provérbios, capítulo 9. Ah, tá aqui, ó. Tá marcado. Tá marcado na minha Bíblia. Olha o que diz o 9, ó. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio.
Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Voltando para o 9. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Ou seja, quem é sábio só ouve uma repreensão. Quem é sábio, quem não é tolo, é nécio, é tardo de coração. Agora ele diz mais acima, no 8, ó. No 7, o que repreende o ímpio, afronta toma para si. É verdade mesmo, irmão. Muitas vezes a atitude de um crente é uma atitude com aparência de ímpia. Ainda bem que nós não devemos tratar o nécio, aquele que é passivo de demonstração, como ímpio, porque senão teria que se cumprir isso aqui, ó. O que repreende o ímpio, afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o ímpio, para que você não se aborreça. Não repreendas. Você já pensou se a admoestação não chegasse mais a nós? O que seria da gente? O que seria? Lembra de Davi? Fere-me o justo com brandura e será como óleo sobre a minha cabeça. Sabe? Ele está dizendo, não repreendas o ímpio, mas dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Repreende o sábio e ele te amará. Está aqui dizendo no final do 8. Ó, repreende o sábio. Ou seja, admoesta o sábio e ele não vai contra você. Porque se for procedente de Deus e ele vai saber que é procedente de Deus, ele vai te amar. Eu tenho uma lembrança aqui. Lembra de Abigail? Lembram de Abigail, aquela mulher que quando Davi estava acampado com os seus 100 soldados, perto das ovelhas de um homem ímpio. Se eu não me engano, o nome dele, eu não lembro muito bem o nome dele agora, não sei se era Nabal, não lembro. Eu sei que Davi tomou conta e quando serviu aquele homem, quando foi pedir comida, aquele homem negou, ele era ímpio, eu não vou dar nada não. A Bíblia fala que Davi prometeu, jurou diante do Senhor que ia matar todos na cidade. E Abigail, a mulher desse homem, ouviu e calmamente, como uma mulher sábia, foi até o encontro de Davi, se prostrou diante de Davi e falou assim, Senhor, se a tua serva achou graça a seus olhos, diga, ouça o que eu tenho a falar para o meu rei, para o meu senhor. O meu senhor, Deus colocou o trono nas suas mãos e sobre a sua cabeça uma coroa. E tu reinarás. E que será do teu reino se meu senhor sentar no trono e se lembrar de que matou inocentes? Ora, repreendeu Davi, chamou a atenção de Davi e falou assim, que será de ti? Que você se lembre que na sua ira você matou pessoas que não deveriam ser mortas. Ele falou assim, bendita és tu, mulher. Bendita és tu. Aqui está o cumprimento, olha. Repreende o sábio e ele vai te amar. Davi era considerado um homem sábio. Então, repreende o sábio e ele vai te amar. Ele falou, bendita és tu, mulher, que o Senhor colocou na minha frente, para que eu hoje não cometesse loucura. Então a admoestação, ela vem, irmãos, para abrir a nossa mente naquele dia que nós estamos totalmente conturbados, sabe? Nós estamos totalmente aborrecidos e não é justificável não, que nós vimos o que Jesus falou, sabe? Nós não somos neófitos não, nós já somos discípulos, já fomos discipulados por um irmão e somos discípulos de Cristo. Já fomos catequizados quando conhecemos, quando demos os nossos primeiros passos para Cristo, sabe? Fomos ensinados, então não somos neófitos. Então, Davi falou isso. Aqui está o exemplo como é que eu vou dizer? Do valor imenso da admoestação. Eu falo com propriedade aqui, de percepção, de que a admoestação ainda é muito melhor do que a exortação. Porque a exortação, ela está incentivando uma coisa que você faz, mas a admoestação está apresentando, evidenciando aquilo que você devia ter feito e não fez. Então eu deixo uma pergunta. Essa semana,
O que você fará esta semana? O que eu e você vamos fazer para cultivar um coração mais receptivo à correção bíblica? Pensemos nisso. Que Deus abençoe os irmãos. E eu de coração peço que essa pequena escola que foi dada hoje seja obtenha porta de entrada nos nossos corações e nos dê humildade para sermos apercebidos, evidenciados diante de Deus como pessoas que temem. Amém? Fiquem com Deus.